comerciante, ele acorda cedo, vai para sua loja, vai para o seu comércio, trabalha até tarde, então ele fica vendo isso daí. E assim, desde pequeno também a gente acaba trazendo os filhos. Foi o melhor lugar escolhido pelo meu pai. Eu acho que não teria uma opção melhor de morar do que Brasília. Tenho um amor muito grande por Brasília. Você dá muito valor quando você vê que o sofrimento, a sua dificuldade do passado virou o seu sucesso do futuro. Então a nossa família teve muito sucesso em Brasília. Então o acolhimento de Brasília e a vontade de morar em Brasília e de ver Brasília sempre melhor. Meu pai foi a terceira elétrica na 109, 110. Teve duas elétricas antes. Na época chamava Elétrica Mercúrio e chamava Casa do Eletricista. Mas elas não existem mais. E nós já estamos hoje na terceira geração, porque meu pai ficou doente, ele está acamado, tem 92 anos. E hoje quem cuida da loja dele, por enquanto, sou eu, mas já tem a terceira geração, que já tem 2 filhos meus, que são netos, lógico, né? Que também já trabalham na Elétrica Moisés. Hoje eu acho que eu também sou o segundo mais antigo da quadra, que a minha é de 86. Então eu vi todo mundo abrir e fechar. Aqui já teve de tudo, né? De bares, já teve loja de tecido, vários bares e botecos. Então aqui eu já teve loja de frango, já teve pamonhão Calu. Então eu vi tudo isso daí. Brasília é um sonho muito longo acalentado pelos brasileiros. Quando chega Juscelino, ele desfecha o processo fazendo o edital do concurso do Plano Piloto. Ele havia convidado Oscar Niemeyer para ser o urbanista da nova capital, mas Oscar recusou, não era possível para ele, arquiteto, fazer um plano urbano. Ele sabia que ia dar problema mesmo. Então foi feito o concurso. Juscelino até advertiu o Oscar de que um concurso de arquitetura era uma coisa muito complicada, mas o Oscar foi o presidente da banca. Como o projeto original de comércio local era descolado da gestão das superquadras, virou isso aqui. Ou seja, você tinha a possibilidade de o comércio se especializar. Essa é a quadra das elétricas, é aqui na 109 Sul. Só tem elétrica. Você vai tomar um cafezinho? Não tem cafezinho. Você quer comer alguma coisa? Só se você comer lâmpada. Porque não tem nada que não seja elétrica. A Rua das Elétricas era uma necessidade fundamental para a elaboração de pequenos utensílios que era da construção, né? E a Rua das Farmácias? As Ruas das Farmácias é porque o projeto do hospital estava ali onde hoje é o hospital de base. Era, na época, a construção do Hospital Distrital de Brasília. Portanto, a Rua das Farmácias era para ficar adequada àquela proximidade do hospital. A Rua das Farmácias, naquela época, já era a rua que tinha mais farmácias, mas o mais era muito menos do que hoje. Desenvolveu-se muito esta rua com farmácias. A farmacotécnica foi instalada no dia 26 de fevereiro de 1976. O início era eu e eu. Depois eu mais uma pessoa, uma segunda, eu me casei, eu, 2 colaboradoras e a Romelita, e assim fomos crescendo. E chegamos, os cabelos caindo, a barba embranquecendo e vamos chegando aonde chegamos hoje já com 50 anos de trabalho com o mesmo CNPJ. Eu tenho a honra de dizer, sou farmacêutico, a esposa é, e tenho 2 filhas que quis o destino, também são farmacêuticas. É algo muito natural para mim. Porque desde criança eu brincava no meio da farmácia, brincava no laboratório e sempre me vi fazendo farmácia. Quando cheguei em Brasília, eu não sonhava que chegaria a esse topo de ter em Brasília 200 funcionários. Imaginava
uma coisa um pouco menor, mas as circunstâncias da vida, você estudando, viajando e verificamos da oportunidade que você tem. Então, por que não desenvolver e crescer junto com essa cidade? Brasília, dentre as cidades brasileiras, é a que tem mais lote oficial, lote criado por iniciativa do governo de comércio do Brasil. As superquadras estão no coração do projeto do Lúcio Costa e as superquadras deveriam ter setores de comércio local. O comércio local é local mesmo. É comércio para o morador comprar alface, para comprar carne, coisinhas do cotidiano. Só que o Israel viu que a proposta do Lúcio Costa era muito pequenina, não tinha área comercial de verdade. E ele exigiu de imediato, isso assim, na hora mesmo, na primeira apresentação do projeto, que fossem criados muitos lotes comerciais. O projeto original de comércio local, na versão do Lúcio Costa, era bem pequenino, era uma coisa bossa nova. Eu vou comparar mal, mas imagina assim uma faixa de caramanchões, de pequenas lojas, quase quiosques, colocadas assim no fundo das áreas verdes. Era um projeto verde, era um comércio verde, super bossa nova, super pianinho, não era nada do que surgiu depois. O número de lojas comerciais do Lúcio Costa era 30 vezes menor do que o que a gente vê hoje no comércio local. A ideia que mais se adaptou para uma enorme transformação desse espaço nosso foi a ideia de Lúcio Costa. Uma cidade moderna, futurista, né? E bastante condizente com o momento histórico que nós estávamos vivendo. O mundo, naquele momento, estava vivendo de cabisbaixo. Nós estávamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial, há 5 anos atrás. Era francês comendo caramujo, dizendo que era escargot, alemão comendo o choucroute, que no fato era o repolho guardado, japonês trabalhando por um dia, por um prato de comida. O mundo estava cabisbaixo. Aparece aqui no Cone Sul o Juscelino Kubitschek, que nascendo um sonho de 1892, que até antes, de 1813, ele trouxe essa ideia de dizer: vamos construir uma cidade moderna e futurista. É importante colocar em realce o papel de Israel Pinheiro, que como engenheiro, como político, como gestor, ele tinha ideias muito claras acerca do que era a sustentabilidade para ele nos distantes anos 1950. Israel realmente entendeu o tamanho e a dificuldade da tarefa, que era transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para o Planalto Central do Brasil. Não foi fácil. Primeiro, o Israel Pinheiro não era um comandante bondosinho, ele era um homem mão de ferro. Mas ele tinha um tempo muito pequeno para realizar o que era o sonho dos brasileiros, desde Bonifácio até o Juscelino Kubitschek. Fazer uma capital com muitas contradições, falta de dinheiro, principalmente a dificuldade de transportar equipamentos e material de construção para esse local. Então ele tinha um tempo bastante exíguo para construir Brasília. Ele sabia que se não fizesse uma cidade capaz de ser inaugurada no final do governo Juscelino, jamais ela se realizaria. Essa é que é a grande motivo. Mas ele foi um vetor dessa agilidade, duplicidade de horário, 24 horas. Criou-se uma coisa chamada ritmo de Brasília. Por quê? Porque o ritmo de Brasília não era o ritmo brasileiro, era o ritmo de 24 horas no ar. E lá no Bandeirante, a cidade realmente era a cidade que ajudava a construir Brasília. Por quê? Porque lá era que vendia tudo. Você queria pau de café, era lá. Você queria sal, era lá. Milho, arroz, qualquer coisa que você precisasse de indústria, de tudo, era no Bandeirantes. O óleo diesel era vendido para, além dos caminhões, os carros que era diesel, o óleo diesel era
Quem consumia muito eram os geradores, porque eu não sei quantos acampamentos de obra tinha em Brasília, mas era muito. E cada um tinha que ter um gerador. O nosso posto era no Bandeirante, era um dos primeiros postos que teve. Nós temos 73 postos de gasolina, tudo no DF. Eu tenho 68 anos de Brasília, viu? Cheguei em 58, só tinha a igrejinha terminando e o Brasília Passo já estava pronto. Eu tenho que agradecer muito a Brasília, eu sou da Paraíba. Vim para trabalhar, porque quando eu cheguei ali mais ou menos onde está aquela árvore ali, o caminhão, o pau de arara parou lá e eu desci, era o acampamento de uma construtora e eu fiquei acampado na construtora, deixei uma mala lá e ia trabalhar na construtora. Aí surgiu uma oportunidade que tinha um parente meu lá no Bandeirante e o rapaz estava me guiando, que era meu primo também, era diretor, era engenheiro da construtora e estava me ajudando. Aí nós fomos no Núcleo Bandeirante visitar esse cara. Chegamos lá, quando chegamos lá, o cara falou, olha, aqui tem uma vaga para bombeiro. Porque quando eu cheguei, eu fiquei trabalhando de empregado até 66. Eu tinha bastante acesso, é tanto que eu tinha acesso às decisões do posto que eu entrei de sócio, né? Uma questão específica diz respeito aos postos de gasolina. Porque no projeto original de Lúcio Costa, esse era um serviço que seria colocado naquela grande via de apoio à cidade que veio a ser a W3. A W3 não era a W3, era uma espécie de épia, uma estrada-parque de indústria e abastecimento. A W3 original era feita por garagens, por depósitos e logo se tornou cada vez mais variada e cosmopolita e era lá que ficavam postos de gasolina. Só que rapidamente os postos foram colocados próximos das superquadras, nessas faixas dos eixos L, do eixo W. E a multiplicação de postos obedeceu a várias etapas. Hoje nós temos muitos mais postos do que precisaríamos. Existem muitas contradições. Tem alguns historiadores que dizem que os postos de gasolina, era uma certa exigência de quem estava isolado numa quadra, com dificuldade e que queria tudo ali próximo de si mesmo. Autoridades. Outros dizem o seguinte, já estava pensado para ser bem distribuído todos os benefícios para a sociedade que morava no plano piloto. Mas também era um atrativo para todos aqueles que moravam no entorno de Brasília e visitar o plano piloto e estar ali abastecendo todos os seus carros de forma mais adequada, sem ter que andar várias quadras ou várias distâncias. A lógica dos setores surpreendeu Brasília. Só para você ter uma ideia, na área central, Lúcio Costa só previu 3 setores: o setor bancário, o setor comercial, o setor de diversões. Então você não tinha setor de rádio e televisão, você não tinha setor médico hospitalar. Havia um monte de buracos nas ideias iniciais de Lúcio Costa. O edital do concurso não ajudava. O urbanista, sem experiência de urbanismo, não ajudava. Então houve muitas modificações. E a lógica que se estabeleceu foi a lógica da cidade tradicional. Então, uma das grandes surpresas de Brasília, por incrível que pareça, apesar do Lúcio Costa dizer que era uma cidade automobilística, foram as oficinas. Oficina, pelo amor de Deus, quem tem carro, o carro fica velho, o carro quebra. Quem tem carro, compra carro novo. Há um comércio gigantesco em torno do automóvel e nada disso foi previsto inicialmente. Eu acho que a história da minha família, ela se conecta com a história de Brasília, nesse espírito empreendedor, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, não é necessariamente abrir um negócio, mas é você planejar, você persistir, você inovar, você pensar diferente. Essa loja, essa unidade, que é a matriz, ela foi aberta no início da década de 60, se eu não me engano, em 62. Foi com o surgimento da W3 Sul, né? A loja ela nasceu junto com a W3, na mesma fase em que as outras lojas, Bibabô e FOF, né? Essas lojas que são lá do início da W3, pioneira da borracha, surgiram. Meu pai escolheu a W3 Sul
por conta do anúncio, né, de ser o maior shopping horizontal do Brasil. Era assim que o governo, né, do Distrito Federal vendia essa avenida. E no dia 12 de julho de 1958, eu aqui cheguei, já tomando conta da loja. Tristeza total, não tinha conhecido, não tinha nada, mas eu tinha dado minha palavra que vinha, né? Era uma desilusão, você só via barulho de máquina, de noite trabalhando, e sozinho. Eu falei, eu vou enfrentar isso aqui, e vou no subsolo. Primeira diretoria da Nova Cap, que era Israel Pinheiro como presidente, Ernesto Silva, Bernardo Sayão, que faleceu ainda durante a construção de Brasília, e o Iris Menberg, que era a oposição da UDN, né? Então, esse grupo de pessoas, eles pensaram Brasília dentro de uma harmonia, mesmo tendo oposição, pensaram Brasília dentro de uma harmonia, mas determinadas regras, determinadas divergências políticas traziam grandes contradições, sim, trazia. É importante que a gente entenda que não era tudo paz e amor. Brasília foi construída dentro de um processo bastante rigoroso de contradições ideológicas, de contradições políticas e de oposições ferrenhas, mas um pouco mais civilizadas do que hoje. E o Israel Pinheiro era muito lúcido. Ele viabilizou a construção de Brasília, tanto é que a gente está aqui há 66 anos na cidade, que ela é um misto do trabalho criador de Lúcio Costa, mas do trabalho operacional, executivo do Israel Pinheiro, que é pouco lembrado quando a gente fala de Brasília. Brasília cumpre um papel muito maior do que a transposição da capital. Hoje, nós podemos entender Brasília como a iniciativa que tomou posse do Brasil. Brasília é diferente. Brasília é a esperança, que nem Dom Bosco já disse. É uma terra que poderá jorrar mel. Então, nós precisamos de dar um sangue, um suor e muito trabalho, porque aqui a população está crescendo. Eu tenho um sentimento de gratidão por Brasília existir. Então Brasília para mim é o que há de melhor e não troco por lugar nenhum. Acho que no mundo, não é só no Brasil não. Se você me escolher e falar assim, Flávio, você quer mudar para algum lugar? Só se for para Taguatinga.